O Supremo Tribunal Federal entende a imunidade para outros impostos. Outros impostos. Outros impostos. Não sendo somente patrimônio, renda ou serviço. Só que o cara, para perguntar isso para você, ele vai ter que mandar lá na pergunta, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, tal. Aí ele blindou. Agora, se ele colocar conforme a Constituição Federal, blindou. Conforme a Constituição Federal, é patrimônio, renda e serviços. Cara, essas coisas que eu estou falando para vocês, cara, vocês têm que, somado com isso que está escrito aqui nos slides, cara, vou pegar de novo aqui, cara, ó, caderninho bonitinho, colorido, com marca-texto, ó, para você fazer sempre a sua revisão. A direito tributário você tem que ter um caderninho desse, cara, fininho, ó, fininho, 60, 70 folhas aqui, frente e verso, cara, pronto. Você vai saber o quê? O que cai em concurso e vai sempre completando ele. Isso que eu acabei de falar para vocês, que o Supremo estendeu os efeitos da linha A, significa que houve o quê? Uma interpretação ampliativa por parte do STF. Então tá, manda aí, professor, quais são esses impostos? São todos? Não são. Por exemplo, o STF afastou a cobrança do IOF sobre operações financeiras de municípios e imposto de importação sobre importações realizadas sobre os estados, DFs e municípios aí. Então o Supremo afastou o IOF e o imposto de importação. Tá certo? Então somente o quê? As hipóteses. Conclusão. Quero resumir para vocês as imunidades recíprocas. Tá aqui. Primeiro, tá lá. O artiguinho 150, parágrafo 6º, linha A. Mais as autarquias e as fundações. As autarquias e as fundações, você tem que notar aqui, está no artiguinho 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. E mais o rol interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, que ampliou mais impostos. Professor, eu quero exemplos, eu só consigo entender com exemplo. Eu acabei de ler um exemplo para você, meu filho. Qual que é? IOF e imposto de importação. Rapaz, já pensou, cara, se cai um negócio desse aí na prova de vocês? Olha que diferencial competitivo, cara, que você estará. Massa não sabe disso não. Não sabe. Isso é um grande diferencial por parte de vocês. Olha aí, autarquias e fundações públicas. Pronto. Olha aí. Papo reto. Pontos importantes. As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas à tributação normal, pois são de personalidade jurídica privada. Detalhe. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, regra geral, não estão protegidas pela imunidade constitucional. De novo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não estão protegidas. Aí eu recebo vários e-mails. Professor, a tal da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é um banco social, uma caixa com finalidade social, está isenta, imune de tributos. A Caixa Econômica Federal está sujeita à tributação normal para todos os tributos. Não está protegida sobre a imunidade constitucional. Ok? Certo? Eu inseri esse cara aqui pela quantidade de questões, dúvidas que os alunos mandam para a gente aqui. A gente já está antecipando as dúvidas dos alunos. Observação. Correio é o quê? Uma empresa pública. Infraero é uma empresa pública. Só que o seguinte, o STF já definiu. Os Correios e a Infraero estão protegidas pela imunidade. Professor, então isso aí é o nome de exceção? Claro.
Cara, o examinador gosta de cobrar o quê? Ele adora, ele prefere cobrar a exceção do que a regra geral. Não acredito, professor. Não acredite, cara. O examinador prefere cobrar a exceção. Então, Correios, Infraero, estão o quê? Revestidas pela imunidade constitucional. Por quê, professor? Por quê? Porque mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, eles tratam de casos de atividades exclusivas de Estado. Então foi estendida essa proteção. Poxa, professor, eu queria tanto receber essa extensão. Eu também, cara. Já pensou? Você ser protegido de pagar impostos, imposto de renda, o fisco vai lá e quer cobrar lá seu imposto de renda retido na fonte, fala, não, aqui não, né? Aqui eu tenho o quê? Proteção constitucional, hein? Cai em concurso, cai, cara. Outra coisa, hein? Concurso dos Correios. Cara, tem que isso aí é uma coisa do Correio. Vai fazer concurso para Infraero. Cara, tem que saber, cara. Tá certo? Tem que saber. Pode cair, claro que pode cair, é assunto sempre potencial. O aluno tem que sempre estar antecipando as questões de prova. Isso vai lhe tornar o quê? Competitivo. Competitivo. Agora tem outra coisa também, gente. Por exemplo, segundo o STF, empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos essenciais de prestação obrigatória pelo Estado são imunes. Então, olha só, não há exceção somente aos Correios, tá? Aos Correios e à Infraero. Há outro tipo de proteção. Professor, eu quero o caso concreto. Ok, eu não lembro o nome da empresa, era uma empresa pública. Não sei se era do estado de Rondônia, Roraima, não lembro. É um estado que é uma empresa pública que cuida do saneamento básico, distribuição de água potável para a sociedade. Então, essa companhia, ela recebeu o que? Também a proteção constitucional sobre a tributação de impostos, ok? Pronto. Cara, papo reto, cara. Papo reto. Você está no topo. Então, imunidade recíproca é isso, cara, tá certo? Tem que saber quem são as pessoas e quais são as suas extensões e particularidades. Segunda imunidade, imunidade religiosa. Onde que está a imunidade religiosa? Está no artigo 150, inciso 6º, a linha B. De novo, você tem que estudar assim, tem que começar a pegar a Constituição, os artiguinhos 150 é o da limitação do poder de tributar. O inciso 6º trata das imunidades. B, religiosa. A, recíproca. Pronto. Está aqui. Templos de qualquer culto. Professor, eu quero um top aí, meu. Esse cara aí que é qualquer culto, gente, né? Esse cara aí que é qualquer culto, meu, é o seguinte. Significa somente que é uma igreja católica? Claro que não. Qualquer culto, qualquer religião, graças a Deus. Nós vivemos em um estado laico, onde não se confunde, né, a religião com o Estado. Salvo engano, está no artiguinho 19 da nossa Constituição, que definiu que nós somos um Estado laico, não é isso? Então esse culto, cara, é culto de qualquer natureza, templos de qualquer culto, templos de qualquer culto. Tem a proteção da imunidade religiosa. O STF também já se posicionou a respeito disso. Associa o templo ao conceito de organização destinada à difusão da religiosidade em todas as suas manifestações possíveis. Então, qualquer que seja a reunião, o culto, o credo, vai ter a proteção religiosa. O B, parágrafo 4º do artigo 150. Olha só. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas B. B, qual que é a B? B é a imunidade religiosa. É a C, que vai ser imunidade assistencial, que vai ser o próximo item que nós iremos estudar. Compreendem somente o patrimônio,
a renda e os serviços. Mesma coisa que a imunidade recíproca. Patrimônio, renda e os serviços relacionadas com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas aí, ó. Mesma coisa, gente, ó, finalidades essenciais. Lembram do IPTU? Que a resposta era depende? Aqui também vai ser depende. O prédio do templo vai ser cobrado IPTU? Não, porque é ali que ocorre o culto. Mas a igreja tem 5 kitnet de aluguel que recebe renda. Aí vão ser o quê? Vai pagar o IPTU sobre o patrimônio e ainda vai incidir imposto de renda sobre a renda do kitnet lá da igreja. Tem que saber. Vamos ler de novo, porque esse dispositivo aqui, ele vai ampliar as mesmas condicionantes lá da recíproca, né? Para a recíproca religiosa e para a imunidade assistencial. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Pronto. C. Instituir impostos sobre. Então o C, faltou aqui um tal escrito em cima, é a imunidade assistencial. O C, eu chamo ela de C1, C2, C3, C4. C1, C2, C3, C4. Por quê? Porque são 4 tipos de entidade. Professor, eu quero o C primeiro para depois eu ler esse cara aqui. Tudo bem, eu vou antecipar esse slide depois eu volto. C1, imunidade assistencial. Sobre quem? Partidos políticos. C2, entidades sindicais de trabalhadores. Papo reto. Na prova ele vai falar que é de empregadores. Não. Somente está sob proteção constitucional. Quem? Os sindicatos, entidades sindicais de trabalhadores. É o C2. C3, instituições de educação. C4, assistência social sem fins lucrativos. Pronto. Professor, o senhor falou que era 4C. C1, C2, C3, C4. Professor, parece que isso aí é propaganda da Citroën, né? Tem um carro C1, tem um C2, tem um C3, C4. Aí, ó, uma coisa para se associar, não é isso? C1, C2, C3, C4. Ah? C1, partidos políticos. E eu falo para vocês, cara, é um carrão, viu? Tá? Ó o merchan. É um carro muito bom. O único problema que eu tenho com esse carro é a sociedade com posto de gasolina, viu? Bebe bastante, mas é um carrão, viu? Para quem gosta de conforto, bora, vamos lá, chega de carro. Quem gosta de carro sabe quem que é, cara. O professor que adora carro aqui é o Cato Júnior. O cara é fanático por carro e moto. Tudo que você quiser saber de carro e moto, pode mandar um e-mail pro cara que ele responde para você na hora. Rapaz, ele sabe tudo de carro e moto, cara. Tudo não, é difícil falar, mas ele sabe muito, viu? Ele gosta disso. Pergunta para ele quanto tempo que ele não perde um grande prêmio de Fórmula 1. Ele vai falar, não lembro. Porque ele sempre assiste várias vezes, cara. Tá? Então vamos lá. C1, partidos políticos. C2, entidades sindicais de trabalhadores. C3, instituições de educação. C4, assistência social sem fins lucrativos. Pronto, tá aí. Vou voltar agora o slide. Está aqui. E o C, 150, inciso 6º, a linha C, traz o quê? Imunidade assistencial. Imunidade assistencial é conferida a quem? A 4 pessoas. 4 pessoas. Vamos ver se você gravou. A, partidos políticos. Não é isso? C2, entidades sindicais de trabalhadores. C3, instituições de educação. C4, assistências sociais sem fins lucrativos. Só você agora. Isso. Professor, eu consegui fixar o conteúdo, eu decorei, eu aprendi. Pronto.
Você sabe por que você decorou, por que você aprendeu? Porque você entendeu. Quando você entende as coisas, fica muito mais fácil você memorizar, fixar conteúdo, cara. Vamos ler agora. É o C, porque é a linha C. Patrimônio, renda e serviços. Olha, mesma coisa. Então o Constituinte uniformizou, cara. Ele uniformizou. A imunidade recíproca, segundo a Constituição, é sobre o patrimônio, renda e serviço. A imunidade religiosa. A imunidade religiosa também é sobre o patrimônio, a renda e o serviço. A imunidade assistencial também é sobre o patrimônio, renda e serviço. O Constituinte, cara, foi sábio. Ajudou o concurseiro. Sobre o quê? Patrimônio, renda ou serviços. 2 partidos políticos, inclusive suas fundações. Ok. Primeiro, C1. Partidos políticos, inclusive suas fundações. Das entidades sindicais, 2 trabalhadores. 2 trabalhadores é o C2. Das instituições de educação é o C3. E de assistência social sem fins lucrativos é o C4. Pronto. Pronto. Então, gente, qual que é o macete para você? É a regra do C4. Tá certo? Que tem o quê? Imunidade. No finalzinho do dispositivo, ele tem uma coisa importante. Professor, então é qualquer entidade que pode ser classificada? Não. O Constituinte disse o seguinte: olha, você vai ter essa proteção constitucional sobre impostos, né? Desde que seja, lógico, esse C4 mais os requisitos definidos em lei. Por exemplo, partido político, lá na lei eleitoral diz que o cara, para ter esses benefícios, ele tem que estar com seu cadastro regular junto ao TST, Tribunal Superior, a TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Pronto. Professor, esse cara aqui de baixo aqui, ó, da assistência social, ele vai ter que estar o quê? De acordo com a lei lá de assistência social, com os requisitos. Então, além de ser qualquer uma dessas pessoas, C1, C2, C3, C4, tem que atender outras normas, o quê? Legais, que a Constituição ampliou o rol de exigências para esse cara que é chamado de C3. Ó, da linha C. Lembram? Lá daquele requisito que eu falei para vocês, do B, que depende do IPTU, pagamento do IPTU, é a mesma coisa, vai ter aqui, ó. O parágrafo 5º, o parágrafo 4º do artigo 50 falou o seguinte, que essa proteção, essa imunidade sobre as entidades assistenciais, a imunidade assistencial, aqui as vedações expressas no inciso 4, 6º, a linha C. B é o quê? B é religiosa, C é assistencial. Compreendem somente o patrimônio, renda e os serviços, vocês já sabem disso. Relacionados com a finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Tá aí. É a mesma coisa da resposta que eu falei para você do que? Do IPTU vai pagar? Depende. Tá certo? Depende. O partido político tem 5 imóveis de aluguel. Ele vai pagar. Por quê? Porque ele está recebendo essa renda. Isso não é uma atividade, não está exercendo naquele prédio a sua finalidade essencial do partido político. Então ele vai pagar. Onde que está isso? Está aqui na Constituição, artigo 150, parágrafo 4º. Finalmente, a última, que é a imunidade de livros, jornais, periódicos de papel. Artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Institui impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Professor, eu quero um macete. Eu te dou macete. 3 veículos de pensamento. Quais são os veículos de pensamento? Ó, livros,
jornais e periódicos. Livros, jornais e periódicos. Livros, jornais e periódicos são o quê? Veículos de pensamento. Como assim, professor? Veículos vem a coisa de carro que transporta? Sim, só que ele vai transportar o quê? Pensamento. Livro transporta pensamento? Sim, então veículo, jornais e periódicos. E um insumo. E um insumo, qual é o insumo? Papel destinado à sua impressão. Olha aí, tem que saber? Tem. O cara confunde, cara. Confunde, cara. Olha, isso aqui cai, cara. Cai para editor, cai para técnico, assistente. E eu vou falar um papo reto para vocês, cara. Ó, hoje em dia o cara mesmo, professor, eu vou fazer concurso de nível médio, professor. Eu não preciso estudar nesse detalhe, é engano seu, cara. Quer ver um exemplo para vocês? Papo reto. Em 2010, nós aqui do LC Concurso, lançamos um curso online. Foi o nosso grande primeiro curso online que nós fizemos no nível de Brasil. Foi para o curso online para o Ministério Público da União. Tá?